Oi, oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre um assunto que vem me incomodando há bastante tempo, que é o quanto que a nossa autoestima, o quanto que a nossa noção do que é bonito e do que é feio, da nossa autoimagem mesmo, ela tem sido manipulada por essa cultura de influência das redes sociais. Teve um assunto específico que me chamou muita atenção para eu fazer esse vídeo, que eu vi há algumas semanas, é a seguinte matéria: o fenômeno bizarro das crianças loucas por skincare. A indústria de cosméticos, extremamente lucrativa, parece ter encontrado um novo filão: mirar nas crianças e criar assim uma geração de dependentes consumidores que vão comprar a vida toda. Ou seja, a gente tem se deparado por aí com vídeos nas redes sociais de crianças tendo rotinas de skincare, crianças usando cremes anti-envelhecimento, produtos que são fabricados originalmente para adultos estão sendo usados por crianças e adolescentes, postados nas redes sociais e influenciando outras crianças a usar também. Tudo isso para passar uma imagem errônea de que isso é autocuidado e que o autocuidado deve ser iniciado logo cedo. E muitas vezes essas crianças elas estão deixando de ter uma infância saudável, uma infância dentro dos padrões lá da idade dela, para acabarem convivendo e vivenciando coisas que apenas adultos vivenciam, ou preocupações que são preocupações apenas de adulto, como, por exemplo, pensar em como vai estar a sua pele com 40 anos, com 50 anos, e o que é que você pode fazer para diminuir aí a agilidade desse envelhecimento. E as crianças estão passando por essas situações hoje em dia, postando nas redes sociais e assim influenciando outras crianças também. E assim, todo o meu interesse sobre esse assunto, ele iniciou depois que eu me tornei uma pessoa minimalista, porque eu consegui começar a entender os meus gatilhos de consumo, entender por que eu comprava determinadas coisas, por que eu queria, de certa forma, me parecer com determinada influência. E aí eu comecei a entender esses gatilhos melhor e percebi que o problema nunca estava em mim, né? O problema estava, de fato, no tipo de publicidade que eu consumia, no tipo de informação que eu estava consumindo nas redes, que isso estava me influenciando a gastar dinheiro, tentando ser uma pessoa que eu não sou, tentando copiar uma outra pessoa. E aí, quando eu vejo isso acontecendo com as crianças também, eu me pergunto, meu Deus, onde isso vai parar? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a noção do que é feio e do que é bonito é uma coisa que varia muito com relação à época em que você está vivendo, sabe? Por exemplo, se a gente for comparar as pessoas que viviam lá no período vitoriano, né, que era a época da monarquia, dos grandes reis e rainhas, a gente sabe que naquela época a moda, né, o que era bonito para eles, era a pessoa ter as curvas mais acentuadas, né? Eram as pessoas que tinham de fato mais disponibilidade de alimentos, por conta disso elas comiam mais e elas tinham a silhueta mais arredondada. Então, aquela era a noção de beleza que eles tinham. As pessoas que não tinham tanto acesso à comida eram pessoas mais magras e, obviamente, não era tão bonito assim naquela época. E com o tempo isso foi mudando. Mas se a gente for olhar recentemente, por exemplo, para Marilyn Monroe, a gente sabe que ela tinha realmente várias curvas. Ela tinha lá uma celulite que aparecia numa foto, ela tinha lá uma barriga um pouco mais saliente, e ela era de fato considerada assim uma das mulheres mais bonitas do mundo na sua época. A verdade é que agora, né, depois da década de 80, 90, os anos 2000, as coisas começaram a mudar bem mais, né? A gente tem aí aquela ideia de que o belo, de fato, é aquela pessoa extremamente magra, né? Aquela pessoa com aquele estereótipo que a indústria plantou na cabeça da gente para enxergar aquilo como belo, mas por quê? Porque a gente está nessa época. Se a gente tivesse em outro período, a gente não iria achar que esse era o belo, entendeu? E saindo um pouco da questão corporal, da questão estética, a gente pode pensar também na moda, né? Se a gente pensar que nos anos 2000, por exemplo, a gente usava assim calças de cintura extremamente baixas e hoje em dia a gente não acha tão bonito assim. Ou então, há algum tempo atrás, todas as mulheres praticamente tinham cabelo super liso, alisavam, faziam chapinha, milhões de coisas. E hoje em dia a gente vê que tem muita gente passando por transição capilar, tem muita gente aceitando o seu cabelo como é. Ou seja, a época que você está vai determinando aí o que é bonito e o que é feio. Então, não existe uma regra cravada de que aquilo é bonito ou aquilo é feio. Depende muito do ponto de vista e da época que você está inserido também na sociedade.
E a gente sabe que quem manipula essas regras muitas vezes é a indústria da moda, é a indústria da beleza, é a indústria dos procedimentos estéticos. Então, eles estão a todo momento ali lançando novos produtos, lançando novos procedimentos e determinando para as pessoas como que elas devem ser, o que elas devem fazer para entrar dentro daquele estereótipo que eles determinam como ideal. Então, eles sempre estão ali ditando de fato como é que a gente tem que se enxergar. E ditar esses padrões de beleza para eles é extremamente importante, porque só assim eles conseguem vender esses produtos que eles criam, né? E muitas vezes são criados produtos que, por exemplo, ajudam em uma coisa e destroem outra. E aí, para que você resolva esse problema, você tem que comprar mais outros produtos. Como, por exemplo, quando você pinta o seu cabelo fica mais ressecado. Então, você resolve o problema da cor do seu cabelo, que é ter uma cor de cabelo que você gosta mais. Por outro lado, você precisa comprar muitos produtos para que o seu cabelo não fique tão ressecado, porque o ressecamento ele é uma consequência daquele produto que você comprou para mudar a cor do seu cabelo. A mesma coisa a gente vê também com procedimentos estéticos. Muitos procedimentos estéticos você tem que ficar fazendo continuamente, não adianta você fazer uma vez, ele tem ali uma dependência para que você consiga ter um resultado. E muitas vezes, se você passa um tempo fazendo e depois para de fazer, você acaba perdendo aquele resultado que você teve anteriormente e tem que voltar a fazer novamente. Então, acaba criando aí uma dependência de estar sempre consumindo aqueles produtos ou consumindo aqueles serviços ali estéticos. E é aí que a gente entra nas redes sociais, né, gente? A indústria da beleza, a indústria dos procedimentos estéticos, ela encontrou nas redes sociais a melhor publicidade possível para que eles possam vender os produtos deles e os serviços deles. Antigamente, a gente tinha acesso a essas propagandas no horário nobre do Jornal Nacional, por exemplo, lá nas novelas, nas revistas. Hoje em dia, não. Todos os dias, 24 horas por dia, tem gente rolando o feed das redes sociais, tendo contato com esse tipo de publicidade. E é uma publicidade muito barata mesmo, porque ao invés de eles estarem pagando um valor absurdo lá para ter um comercial de 30 segundos na TV aberta, eles estão pagando ali alguns influencers para usarem os produtos dele. Muitas vezes eles apenas mandam o produto de presente para a pessoa fazer lá aquela propaganda, e aquele influencer, muitas vezes, ele consegue atingir um público muito maior do que a TV. Então, é um negócio assim insano. Eles, de fato, encontraram nas redes sociais a melhor publicidade possível para atingir esse público. E a grande questão da publicidade nas redes sociais é justamente a questão da comparação. E é aí que entra o quanto que é vantajoso para eles que as pessoas tenham baixa autoestima, que as pessoas se comparem com os influencers e se achem inferiores a eles e achem que para eles terem valor, para que as pessoas possam se sentir bem, se sentirem cuidadas, elas precisam usar aqueles produtos, elas precisam ser como eles. Porque a verdade é que essa comparação, ela surge muito com a identificação, né, que as pessoas têm com os influencers. Os influencers, eles usam a identificação do público, né? O público está lá assistindo ele porque gosta, está acompanhando a vida daquele influencer porque gosta, porque há uma identificação. Então, é muito mais fácil para o influencer conseguir, de fato, te influenciar a comprar um produto. Então, ele tem lá o script dele para passar num vídeo e tudo mais, e ele passa aquela ideia de que para você ser feliz, ou para você se sentir bem, para você se sentir bonita, para você ter uma rotina de autocuidado, você precisa usar aquele produto. E aí a pessoa que está ali se comparando com o influencer, com aquela certa admiração, vai lá e compra o produto. E às vezes compra muitos produtos, achando que aquilo vai resolver o problema da baixa autoestima, daquela sensação de se sentir inferior, de se sentir menor, porque não tem aquela vida que o influencer tem. Existem várias pesquisas que mostram que o Brasil é campeão em procedimentos estéticos e cirurgias de plástica de vários tipos. E a gente sabe também que o Brasil é campeão de uso de redes sociais. Então, essas duas questões, elas estão inteiramente conectadas, gente. A quantidade de consumo de mídias sociais aqui que a gente tem na sociedade e a quantidade de procedimentos estéticos que as pessoas têm feito. Então, isso tem uma correlação. Uma indústria está alimentando a outra e está sendo lucrativo demais para eles mostrar para você que você não está bem, que você não está dentro dos padrões,
fazer com que você se sinta com a baixa autoestima, que você queira, de fato, encontrar aquele padrão ideal. E aquele padrão ideal para eles é o quê? É usar os produtos deles, é fazer os procedimentos deles, e é aí que entra toda essa manipulação, entendeu? E a gente sabe que não é só fazer isso, não é só fazer procedimentos estéticos, não é só seguir o que o influencer está fazendo, que faz com que a pessoa tenha autoestima. Não é isso, tem questões psicológicas muito mais profundas, entendeu? Se fosse por isso, era muito simples, uma pessoa faz lá um procedimento estético, pronto, a autoestima dela melhorou 100% e ela nunca mais vai fazer aquilo, vai ser feliz para sempre. Não é isso que acontece, as pessoas fazem os procedimentos, usam os produtos e continuam com o mesmo sentimento de baixa autoestima e continuam consumindo mais, achando que quanto mais consumirem, mais elas vão chegar perto aí dessa beleza ideal, dessa sensação de autoestima, quando na verdade não é, quando na verdade é um círculo vicioso que muitas vezes não leva a nada. Só leva principalmente ao fato de que você está empobrecendo para enriquecer essa indústria, né? Você está empobrecendo, gastando o seu dinheiro de uma forma descontrolada com procedimentos estéticos, com os mais diversos cosméticos, para enriquecer essa indústria, né, que já é multimilionária, tanto a indústria dos cosméticos quanto a indústria dos procedimentos estéticos, além dos próprios influencers também, né? Então, toda essa cadeia está sendo enriquecida, está lucrando constantemente através do seu suado dinheiro ali, que você está todos os dias trabalhando para conseguir, e você está, infelizmente, gastando aí para tentar ser igual ou um pouco parecida com a influencer que você admira. E quando a gente vê isso chegando nas crianças e nos adolescentes, é bem mais sério do que a gente imagina, gente. Porque essas crianças elas já estão desde o início lá sendo manipuladas por esse meio. Então essas crianças vão crescendo e vão se tornando adultos cada vez mais inseguros e com a autoestima mais abalada, porque eles estão ali constantemente em contato com aquela ideia de que eles precisam seguir um padrão para serem aceitos na sociedade, para serem bonitos, para se sentirem bem. E como que a gente resolve isso, né? Como que a gente corta o mal pela raiz? Gente, além da educação de base, né, que a criança precisa ter em casa, da influência dos pais e mostrar para as crianças que aquilo não é real e não o contrário, né, os pais que têm lá aquela rotina exacerbada de produtos, de cosméticos, de procedimentos, passando essa ideia para os filhos de que a vida tem que ser assim. Então, os pais eles precisam mostrar ao contrário, eles precisam mostrar que a vida não é isso, que eles precisam respeitar aí o momento de vida deles. Ser criança sendo criança e ser adolescente sendo adolescente, tá entendendo? Então é muito importante isso vir de base, vir da educação dos pais. Além disso, a gente precisa ter regras mais rígidas também para bloquear o acesso de crianças às redes sociais e a muitos conteúdos nas redes sociais que podem fazer com que haja essa manipulação na infância e na adolescência. Existem várias leis, né, que estão sendo aí formuladas pelo mundo para proibir celular nas escolas, para limitar a idade também para acesso das redes sociais. Então, a sociedade ela precisa lutar para que isso aconteça de fato, cobrar as autoridades para que a gente possa proteger essa infância e essa adolescência, né, dessa manipulação e desse caos que realmente causa, muitas vezes no psicológico da criança e do adolescente, que não tem lá a personalidade muito bem fortalecida ainda, e isso traz consequências seríssimas para a vida adulta, e consequências que com certeza vão perdurar aí por muitos anos. Nem sempre as pessoas têm acesso à terapia para entender as suas questões, então é muito importante, e essa também é uma das minhas principais preocupações, né? Fazer com que essas leis realmente cheguem a todo mundo e que as crianças possam parar de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Enfim, gente, são muitas reflexões sobre esse assunto. Eu realmente espero que eu tenha conseguido passar aqui tudo para vocês, que vocês reflitam também sobre essas questões. Se você tem alguma opinião diferente da minha, ou se você concorda, se você tem algum exemplo aí na sua família, na sua rede de amigos de esse tipo de situação acontecendo, conta aqui pra gente nos comentários. Eu gosto muito dessa troca, de saber o que vocês estão pensando aí do outro lado e a opinião de vocês também com relação a tudo que eu tô falando aqui. Não deixe de dar um like se você gostou do conteúdo. Se você não é inscrito no canal, também não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo por aqui. Muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.